Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Tirol o chefe do cartório eleitoral aqui de Teutônia, Alexandro da Silva Ruschel, que vai nos trazer informações sobre o recadastramento biométrico. Um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, bom dia Fabiano, bom dia ouvintes. Estava sendo divulgado, e na verdade estava dentro de uma previsão, a questão da necessidade, agora nessa reta final do recadastramento, né, de agendamento para quem fosse fazer. Ainda temos um número expressivo de pessoas que necessitam fazê-lo, é obrigatório, sim, traz restrições na questão da sua situação civil, né? Sim. Mas para o bem da comunidade, para trazer aí um alívio para quem não conseguiu fazê-lo até agora, ainda necessita fazê-lo, está sendo acenado aí uma alteração nessa questão do agendamento. Sim, principalmente a gente tinha essa questão do agendamento entre o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Recentemente a gente recebeu nova orientação do TRE em que a gente vai poder trabalhar com mais de um servidor. Por que esse período de 20 de dezembro a 6 de janeiro? Isso é o que a gente chama de recesso na justiça eleitoral. Isso toda a justiça federal faz, a justiça estadual também faz, só que em outro período, mas o nosso recesso seria de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Esse é um período de plantão, isso significa que só teria um servidor trabalhando nesse período, de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Como a gente recebeu nova orientação essa semana da presidência do TRE, agora a gente vai poder trabalhar com mais de um servidor, o que joga por terra essa questão do agendamento pela internet. Então, agora de 20 de dezembro a 6 de janeiro, não é mais obrigatório o agendamento pela internet para atendimento, ou seja, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral, só tem algumas questões com mudança de horário. O que acontece? O TRE determina, é a presidência do TRE que determina os horários de funcionamento do cartório eleitoral. Nesse período, até o dia 28 de fevereiro, ou seja, começando em 20 de dezembro até 28 de fevereiro, ou seja, já ultrapassando o prazo do limite aqui para o recadastramento biométrico em Teutônia, que é 31 de janeiro, os horários são diferentes. Normalmente o nosso horário é de 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Agora, a partir do dia 20, de segunda a quinta-feira, é das 11 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar o meio-dia, e sextas-feiras das 9 da manhã às 3 da tarde. Então tem essas duas situações. Primeiro, caiu a necessidade de agendamento pela internet para o atendimento, só que houve essa mudança nos horários nesse período. Então, se a gente for ser bem sucinto, de 20 de dezembro até 31 de janeiro, que é o limite para o recadastramento biométrico dos eleitores em Teutônia, eles têm que pensar nesse horário agora novo. 11 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a quinta-feira, e sexta-feira das 9 da manhã até as 3 da tarde. E importante frisar que é sem fechar ao meio-dia, então aquela questão daquela pessoa que não tem possibilidade de ir no horário comercial, pode ir no horário do meio-dia sem problema, né? Correto, isso é uma prática já estabelecida há bastante tempo. A gente não fecha ao meio-dia, a gente tem capacidade de atendimento para manter o atendimento durante o meio-dia. Documentação necessária para se fazer o recadastramento biométrico? Bom, as pessoas acham até que eu já sou um robozinho, que o pessoal chega ali e eu já falo isso, mas vamos começar. Identidade ou carteira de motorista, CPF, título antigo se a pessoa tiver e comprovante de residência. Qual a importância do comprovante de residência? É demonstrar o vínculo do eleitor com o município ainda. O que serve como comprovante de residência? Continha de energia, continha de água, continha de telefone, fatura de cartão de crédito, documentos então que comprovem o vínculo do eleitor com o município aqui de Teutônia. Além disso, tem que ser atual, tem que ser recente, tem que ser desse mês ou no máximo do mês passado, talvez ainda mais um antes. Mas no máximo, não adianta trazer uma continha lá de 2016 ou de 2015 ou de janeiro de 2017 ou até de abril, não adianta, tem que ser no máximo de 3 meses atrás. Então, basicamente é isso. Identidade, CPF, título antigo, que não é obrigatório. Se a pessoa não encontrou, perdeu, extraviou, não é problema, o atendimento é garantido. A gente só pede para facilitar a vida do eleitor mesmo. A gente pede o título antigo e comprovante de residência.
Se eu fosse enaltecer... outra coisa, o original, não precisa trazer cópia, não tragam cópias. Tem muita gente também fazendo declaração de residência em tabelionatos e coisas. Não é necessário. Mais do que isso, a Justiça Eleitoral não aceita a declaração de residência. A pessoa tem que comprovar através de documentos. Comprovar o vínculo com o município através de documentos. Não adianta a declaração. Nenhum documento vai ficar retido, no caso. Nenhum documento fica retido com a Justiça isso... Eleitoral. Basta o eleitor apresentar, a gente faz a triagem, verifica a documentação ali na hora do atendimento e devolve toda a documentação. A gente não retém nenhum documento. O atendimento, pelo menos pela experiência que eu tive, ele é rápido, né? Olha, hoje a gente conseguiu estabelecer uma rotina de atendimento onde a gente faz a divisão de tarefas e isso tem funcionado muitíssimo bem. Eu posso te trazer os números. Desde o dia 17 de abril, a gente já atendeu 76,5% do eleitorado. Isso são 19 mil eleitores. Só que o nosso eleitorado hoje está em 24.900 e alguns quebradinhos. Ou seja, falta ainda quase 6 mil eleitores. É bastante gente ainda. Mesmo assim, a gente tem uma meta de atendimento estabelecida pelo TRE de 80% do eleitorado. A gente está quase lá. Porque a gente sabe que muitos eleitores já não mais residem em Teutônia. Talvez aproveitem essa oportunidade para transferir o título para as cidades onde eles moram e tal. A gente sabe que tem uma rejeição de grande, uma boa parcela da população pelo momento político atual, que a gente sabe que tem uma série de problemas. Só que eu gostaria de também reforçar, não deixe o momento político impedir os seus direitos políticos, ou seja, não deixe de fazer o recadastramento biométrico, porque uma das armas de mudança é o voto. Então, se eu estou insatisfeito com o momento político, se eu estou insatisfeito com os políticos, hoje, dentro do nosso Estado democrático de direito, como é que eu mudo? Através do voto. Esteja armado, então, no caso, né? Para positivamente utilizar essa força para mudança positiva, então. Isso aí. Então, o idoso, acima de 70 anos, ele não é mais obrigado a votar. Só que o recadastramento biométrico, ele é obrigatório para todo eleitor. Isso aí, não independe da idade. Exatamente. E a gente tem capacidade de atender as pessoas. É cadeirante. Ou então, a pessoa está enferma, está doente, ela não pode se dirigir ao cartório eleitoral. Algum familiar traz um atestado médico, onde conste o CID, que é a Classificação Internacional de Doença, e mais os documentos dessa pessoa, e a gente abre um processo lá, a juíza determina que essa pessoa não precisa participar do recadastramento biométrico e fica tudo ok com o título. Só que se não houver essa ação, vai ter o título cancelado. Importante. Então, se houver alguma situação assim dentro dessa característica, busque essa informação. Isso, né, o pessoal pode ligar para o cartório eleitoral, também pode atender. Quando for fazer o seu, se não fez ainda, já pode pedir essas informações. É tudo muito claro, é tudo muito transparente. Então, apenas relembrando o horário de atendimento, então, a partir de agora... A partir do dia 20 de dezembro de 20 só. De dezembro. Ou então, seja, até dia 19, que eu acho que é quinta ou quarta-feira da semana que vem, o ainda horário é continua normal. Das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Hoje é sexta-feira, horário normal ainda. Então é só a partir do dia 20, que é de segunda a quinta, das 11 às 5, e depois às sextas-feiras, das 9 horas às 15, ou seja, às 3 da tarde. E é o momento de aproveitar também, eu mudei de residência, mudei de um bairro para o outro, ainda estou votando no bairro anterior, quero alterar, tudo isso é possível nesse momento também. Tudo, né? Qualquer alteração referente ao título eleitoral, a pessoa já vai fazer ali durante o atendimento do recadastramento biométrico. Então a moça casou e quer atualizar o nome de casada, também já vai fazer ali. Alterou o endereço e hoje, morava no bairro Teutônia, hoje mora no Canabarro, quer mudar o local de votação, simples também, mesmo atendimento. Não tem nenhum tipo de restrição com relação aos atendimentos agora. Que ele fique o mais próximo do seu domicílio para facilitar a votação naquele dia, né? Com certeza. O que a Justiça Eleitoral sugere. Mas a gente tem aquele pessoal também que gosta de visitar os familiares no interior. A escolha do local de votação dentro do município é livre para o eleitor. Então, se eu moro aqui no bairro Teutônia, mas eu quero votar lá na linha Vinc, pode, tranquilamente. Até porque ele consegue, naquele momento, aproveitar a oportunidade de visitar novamente aquele local e seus familiares, né? Muito bom, então.
A alteração na questão do agendamento não está mais então previsto, não vai acontecer, o atendimento será normal, apenas com essa alteração de horário, né? Um detalhe, os agendamentos feitos, e mais do que isso, eles permanecem. Permanecem. O eleitor que quiser fazer o agendamento também permanece. Também permanece. Mais do que isso, ele vai ter garantia de, ele escolheu a determinada faixa de horário, ele vai ser atendido dentro daquela faixa de horário. É como estava funcionando anteriormente. A gente está fazendo o recadastramento biométrico de Teutônia desde o dia 17 de abril de 2017. Isso significa que a gente teve poucos, mas teve agendamentos nesse período. A pessoa chegou lá, podia ter uma fila enorme. Ela fez o agendamento pela internet, ela garantiu o atendimento dentro daquela faixa de horário. Isso é tranquilo e vai permanecer. Vai permanecer. Então, ou seja, existe vantagem para quem no agenda. agendamento. Isso. Ótimo. Então, para quem já agendou, será respeitado, será atendido. E para quem Exatamente. ainda quiser fazê-lo, também é possível. Pode, então. tranquilamente. Então, que bom. Essa informação realmente eu não conhecia. Alex, mais alguma informação a respeito dos trabalhos? Essa notícia é boa, né, para o andamento do processo e para que todos possam cumprir com a sua... É uma obrigação como cidadão, né? E assim como o Alex falou, independente do cenário político do momento, às vezes a gente quer usar esse momento para descarregar alguma raiva do sistema. Não, use esse momento realmente para exercer cidadania e quem sabe mobilizar para uma mudança positiva também, né? E a única observação que eu gostaria de fazer nesse momento é agradecer todos aqueles eleitores que já fizeram o recadastramento biométrico. Se a gente parar para pensar, 19 mil eleitores passaram pelo cartório eleitoral nesse período, foram atendidos, saíram de lá satisfeitos, e esse é o objetivo. Mais do que isso, a gente ficou sabendo de muitas mensagens, áudios sendo espalhados pela internet, por grupos de mídia social e por aí vai, onde eram ditas informações incorretas, do tipo, vai ter cobrança de multa de R$150 e não sei o quê, ou então o eleitor vai ser prejudicado, ou então é o único jeito do governo arrecadar mais dinheiro, alguma coisa assim. Eu quero deixar bem claro, não existe cobrança nenhuma a não ser a multa por eleição em que o eleitor não vota nem justifica o voto. E o valor dessa multa por turno é R$3,51. Não tem nada a ver com R$150. O prazo continua o mesmo, 31 de janeiro de 2018. Eu sempre digo, procure a melhor fonte de informação. Procure o cartório eleitoral. Tem alguma dúvida com relação o que vai acontecer se eu tiver meu título cancelado ou não? Procure o cartório eleitoral. Eu não sei se é pertinente essa pergunta, mas ano que vem nós teremos eleições, Sim. né? Esse recadastramento biométrico, ele altera alguma coisa dentro da sistemática de votação naquele momento? Não será mais necessária documentação? Alguma questão de alteração nesse sentido? A pergunta é pertinente. Os documentos ainda eles são obrigatórios. Obrigatórios. O que então, para que serve o recadastramento biométrico? Primeiro, ele tem dois objetivos. Comprovar o vínculo do eleitor com o município ainda. Esse é um dos objetivos. E o segundo é dar mais uma camada de segurança pro voto. Por que mais uma camada de segurança? Quem é que tem a digital igual à tua? Ninguém tem. Ninguém tem digitais iguais no mundo. Agora, com relação à parte prática no voto, o eleitor ainda vai ter que levar documento oficial com foto para votar. De preferência, ele vai levar o título eleitor. A diferença é, se a urna eletrônica conseguir reconhecer a digital dele, ele não vai precisar assinar o caderno de votação. Vale como assinatura. Vale como assinatura, exatamente. Porque é ele que está ali comprovando que sou eu mesmo que estou votando, então. Exatamente. Não necessita assinatura. Uhum. Agradeço muito a participação, bom trabalho, já antecipando aí boas festas de final de ano, a toda a equipe lá também. E esperamos aí que realmente os números sejam atingidos, e quem tiver qualquer dúvida, busque o cartório eleitoral para sanar essas dúvidas e faça o seu recadastramento biométrico. Bom, agradeço pela oportunidade. Por favor, eleitores de Teutônia que não compareceram ainda, vão até o cartório eleitoral, compareçam, façam o seu recadastramento biométrico. Tá ok. Muito bom dia. Obrigado.